Visual na TV está de volta e hoje no nosso quadro Viver Melhor nós vamos falar sobre cirurgia ortognática. Confesso que quando eu recebi a pauta eu fiquei meio assim, o que será esse nome difícil? Mas na verdade é simples, trata-se de resolver problemas maxilares, pode ser maxilares ou da sua boca, problemas que você tem para mastigação, mas quem vai explicar melhor pra gente é o dentista Thiago Tatin. Seja muito bem-vindo ao programa Visual na TV. Nós que agradecemos, né? Muito feliz de vir aqui participar com vocês. Obrigada. Então vamos explicar para quem está em casa, eu dei uma pincelada, claro, sobre o nome, cirurgia ortognática. O que seria? A cirurgia ortognática consiste num procedimento cirúrgico, né? Didaticamente para alinhar tanto a maxila quanto a mandíbula. Mas via de regra é para harmonizar a face, tanto no maxilar superior quanto no maxilar inferior, né? Colocando eles na sua posição ideal, o mais perto do ideal possível, cirurgicamente. Então, ou seja, aquelas pessoas que têm problemas, o maxilar ou é muito para frente ou muito para trás, aquela gengiva grande, pode ser resolvida com a cirurgia. Exatamente. Então tá, a gente trouxe alguns casos aqui para ilustrar melhor e para a gente conseguir ir explicando, né? O primeiro caso é do Schumacher, ele que tem... Explica, doutor, primeiro, o que ele tem na mandíbula? Bom, o Schumacher é um grande, né, pessoa, né, da parte de corrida, eu particularmente admiro ele muito. Muito, realmente. Mas em relação à face dele, né, dentro dos padrões, porque a nossa face é dividida em proporções áureas. Áurea de divino, realmente. Né? A nossa face é dividida em terço, superior, médio e inferior. E no caso do Schumacher, essas proporções não estão dentro dos padrões. Né? De repente, ele, particularmente, se sente muito à vontade com essa situação. Mas, via de regra, a maxila e a mandíbula dele apresentam uma posição equivocada dentro dos padrões normais. O que mais se destaca no Schumacher é que a mandíbula dele é muito grande. Mas se a gente observar mais em relação à maxila, é que a maxila dele está muito para trás e isso evidencia muito a mandíbula. Ou seja, a parte superior é que está para trás. Exatamente. Não é a parte de baixo que está para frente realmente. Ela parece que fica assim porque ele tem aqui a parte superior muito para trás. Isso. Para explicar mais claramente assim para quem está em casa. Então, na verdade, ele tá feliz assim, né? Isso. Que é homem, tenho certeza que fosse uma mulher não daria tanto. Exatamente. Mas é uma cirurgia estética e funcional? Primeiro assim, a gente olha sempre a função. Nós colocamos tanto a parte de cima e a parte de baixo na posição ideal ou mais perto do ideal possível, isso por consequência é bonito. A maioria das pessoas procura o nosso tratamento para melhorar a estética, porque se incomodam muito com isso. Não só da parte estética, como a dificuldade para se alimentar, dificuldade para respirar, muitas dores na articulação, no pescoço, dores de cabeça de origem desconhecida, que já foi pesquisada por outros profissionais e não acharam nada, pode ser desencadeada por essas assimetrias faciais, por essas maxila e tanto a mandíbula bastante fora de posições. Como que seria resolvido aí o problema do Schumacher? Primeiramente, né, para resolver a questão do Schumacher, né, a gente trabalha com multidisciplinar, com outros profissionais. Basicamente o ortodontista, que coloca os dentes na posição ideal. Então, primeiro começaria todo o trabalho com o aparelho dental. Exatamente. A gente sempre fala que com a ortodontia vai piorar o caso, porque a natureza tenta compensar essa dificuldade que existe, tanto óssea da superior e inferior. É um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto. Trata ortodonticamente por um período, que isso varia de cada caso, de pessoa para pessoa. Na sequência, faça a cirurgia ortognática e, na sequência, continua com o ortodontista um período que a gente chama de refino ortodôntico, né, para finalizar, para harmonizar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Tá. No caso dele, ele começaria assim, daí faria um tratamento para a maxila aqui, teria que fazer cirurgia para voltar os dentes para trás, seria isso? Com o aparelho, coloca ele na posição correta e com a cirurgia coloca toda a base óssea na posição de engrenamento. Ou seja, corta realmente, traz tudo para trás. Isso. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E a parte de cima vai para frente. E a parte de cima, não mexe na parte de cima cirurgicamente ou mexeria? Assim, olhando de uma visão um pouco mais simples assim, mexeria nas duas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ou seja, é cortado realmente um pedaço de osso da pessoa, feito uma raspagem e cortado. Isso. Só que isso é feito tudo por dentro da boca. Né? Quando a gente fala em cortar a face, parece meio, né? Assusta um pouquinho. Não, é tudo feito por dentro da boca, né?
na parte de cima e na parte de baixo. É seccionada a estrutura óssea, a gente causa uma fratura né, nessa estrutura, reposicionando ela na sequência. Antigamente era aquela cirurgia que era conhecida como amarrar a boca, ou a pessoa não podia fazer nada. Hoje em dia não é mais assim. Não, hoje com a evolução das técnicas, com a evolução dos materiais de síntese, porque para fixar essa estrutura a gente usa mini placas, placas e parafusos. A gente chama de contenção semirrígida. Por um período de 20 dias após a cirurgia, vai usar um elástico, fechando a boca, mas tira para se alimentar, tira para escovar os dentes, né? E depois volta por algumas horas durante o dia. Vamos passar para o próximo aí? O próximo a gente tem a Ingrid Guimarães, atriz também. Agora mulher, né? Mulher, com certeza, quando mexe com a estética, já ia querer resolver o problema. Ela também, qual o problema dela? É o mesmo que o Schumacher também? Não, ela, via de regra, é um pouquinho diferente. O que está bastante evidente é o mento dela. Né? Em alguns casos a gente mexe na mandíbula, em alguns casos existe um bom engrenamento, um bom encaixe tanto da parte superior quanto na parte inferior, mas o mento apresenta fora de posição. Aí a gente acaba mexendo só na estrutura do mento, não mexendo na estrutura dos dentes. O mento seria essa partezinha aqui, só o queixinho ali, Isso. O queixinho para frente. Então você consegue mexer só com isso, não precisa mexer com a estrutura óssea. Exatamente. Nessa cirurgia ortognática. Isso. Tá, agora falando um pouquinho da cirurgia a respeito aí. Dói, doutor? É uma cirurgia dolorosa? Quanto tempo no centro cirúrgico? Isso, a pergunta assim é muito frequente. Quanto tempo Quanto tempo vou ficar com dor? Assim, essa cirurgia basicamente é feita num hospital, né, sob anestesia geral, porque o tempo de cirurgia em média é de 3 horas, 2 horas e meia a 3 horas. Mas quanto tempo fica internado no hospital? Em média de 1 dia a 2. Até porque os familiares que estão junto com as pessoas não estão acostumados a cuidar do paciente, ajudar na higienização, cuidar com gelo, quanto à alimentação e medicações que faz basicamente intravenosas para não precisar ser via oral. Agora, em relação à dor, é bastante desconfortável, porque incha, fica roxo, então dá edema e hematomas, mas dor de maneira nenhuma. É desconfortável. Por ser uma cirurgia, Exatamente. né? Qualquer cirurgia que mexe com a face, com certeza vai ser desconfortável. Mas dor de maneira nenhuma. Mas dor nenhuma. E a alimentação? Agora, você falou aí, né, de boquinha, os cuidados, tudo mais. A alimentação é a base de sopas, realmente, ou não? Não. Assim, a gente sempre diz que mais importante do que as medicações pós-operatórias, para não ter dor, não ter relação à infecção, é quanto à alimentação. Porque, na verdade, a gente causa uma agressão onde o benefício é melhor do que o prejuízo, vamos dizer assim. Então, a gente sempre recomenda uma alimentação hipercalórica, que a gente daí acompanha junto com o nutricionista, mas, basicamente, ela pode se alimentar tudo, não só líquido, mas mais pastoso. Pastoso. Mas também dá para perder uns quilinhos aí, né, doutor? Se a pessoa, agora eu vou fazer uma reeducação alimentar, vou começar com a sopinha, dá para perder uns quilinhos também. Dá, tem algumas mulheres que falam, vou associar as duas coisas, né? Mas depois a gente volta sempre também, recomenda, né, se alimentar bem. Volta, depois vai se alimentar melhor, então tem que se cuidar um pouquinho mais. Ainda depois. mais que a parte estética vai estar mais feliz, né? A mulher, principalmente, o homem, vai estar mais feliz, então volta a comer tudo de novo, não adianta. Exatamente. O que é mais gratificante nesses procedimentos cirúrgicos, é lógico que é uma das áreas que a gente mais gosta, porque o resultado depois com o paciente é muito bom. Ele melhora muito a autoestima, a qualidade de vida. Não é que se gosta mais, mas tem uma percepção diferente, muda muito. Então, outro exemplo aí é o Ronaldinho Gaúcho. A gente não pode deixar de falar nele, né, doutor? Com essa boca tão diferente aí, já virou símbolo dele, mas eu confesso que não me agrada não, é feio, hein? Qual o problema que ele tem? Chama bastante atenção. O Ronaldinho apresenta, assim, os dentes fora de posição e quando ele sorri, apresenta bastante a gengiva. Isso a gente chama de sorriso gengival. Então, mesma coisa. Faz primeiro a ortodontia e na sequência faz uma outra cirurgia. Mas no caso dele, diferente do Schumacher, ele tem o terço médio aumentado, não retraído para posterior. Então seria uma técnica de impactar a maxila ou levar a maxila para cima, diminuindo esse sorriso gengival dele. Então consegue diminuir bastante essa gengiva grande, as pessoas que têm às vezes o dentinho bem pequenininho, igual o dele ali também, e bastante gengiva vai ser cortado. Vai fora. Isso, a gente tira uma porção da estrutura óssea da maxila e reposiciona ela e fixa com placas de parafuso. Isso melhora muito a estética, porque assim, cada pessoa, a beleza é inerente a cada pessoa, né? Mas o padrão geral
sabe? Foge muito, por isso que chama muita atenção dele. E essa parte funcional, assim, da questão da respiração, da boca mesmo, as pessoas que têm problemas, que sentem dores, pode estar relacionado realmente à sua boca, ao problema na dentição, o problema na arcada dentária? Exato. Assim, pessoas que têm a parte de cima e a parte de baixo muito retraída, ou uma ou a outra, ou as duas, né, podem ter muita dificuldade no se respirar. A dificuldade em respiração, quando criança, causa que o rosto não cresce nas proporções que deveria ser. E no adulto causa bastante apneia noturna, que é acordar muitas vezes durante a noite. Roncos, né? Às vezes a esposa está cansada com o meu marido, meu marido ronca muito. Pode ser relacionado a má posição da estrutura óssea. E isso pode ser melhorado muito com a cirurgia. Com a cirurgia. Exato. Ortognática você consegue resolver então esses problemas também. Isso. ATM, pessoas que têm ATM também conseguem resolver com a cirurgia? Isso. A articulação temporomandibular, né, ela pode estar relacionada à questão dos maxilares estarem fora de posição, que a gente coloca uma sobrecarga sobre ela. Quer dizer, os dentes e o osso estando fora de posição, a gente força muito a articulação. Isso de médio para longo prazo causa muito desconforto, principalmente em relação à dor. Dor de cabeça. Alguns casos também causam estalidos e de médio para longo prazo dor. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas. Às vezes a origem da dor é a articulação e desencadeia a dor em outra região. Né? E com que idade, doutora, uma pessoa pode fazer essa cirurgia? Assim, via de regra, a cirurgia ortognática ela é feita após o término de crescimento. Então, normalmente em adulto. Em adolescentes, em jovens, após os 18 ou 19 anos. Mas isso tem que avaliar de cada pessoa, mas ao término do crescimento ósseo. Porque se a gente fizer uma cirurgia na fase de crescimento, né, a gente coloca a maxila, por exemplo, na posição ideal, ela vai continuar se desenvolvendo. E às vezes lá na frente acaba ficando fora de posição. Mas só que tem que lembrar que a cirurgia ortognática pode ser feita, né, em decorrência de traumas, né? Traumas por acidente de carro, moto, bicicleta, ou armas de fogo, agressão de modo geral, aí é feito algum procedimento cirúrgico do trauma em decorrência, né, dessas agressões. Então uma pessoa, por exemplo, só adolescente também teve um problema com acidente de carro, também é possível daí. Sim. Você tem que mexer nessa parte. Também adultos, né, muita gente sofre, né, fica com a face deformada, às vezes os dentes também, consegue restabelecer na cirurgia. Exatamente. Aí a gente preconiza atender essa urgência o mais rápido, né, possível. Com certeza. E depois vai acompanhando para ver a evolução dos casos. E o pós-operatório? Terminada a cirurgia, lá 3h30, você falou que fica 1 ou 2 dias no hospital. E depois, o paciente fica quanto tempo em casa de repouso, quietinho? Assim, após a saída do hospital, né, em média ele fica aí uns 15 dias fora das suas atividades. Mas é 15 dias de repouso, de cama? Não, ele não está doente, né? Ele passou por um procedimento que precisa cuidados. Então, em média, uns 15 dias, né, mais tranquilo, fora das atividades, até depois voltar às suas atividades normais. Fica com pontos, doutor? A pessoa faz pontos na boca e depois Isso. vai retirar? Dentro da boca a gente faz alguns pontos, que normalmente a gente sutura com alguns fios que caem sozinho. Não precisa tirar, então ele vai cair sozinho. Exato. É importante salientar, né, que vai ser dentro da sua boca, não vai mexer com nada fora, nada né? por fora. Só vai ficar meio roxinho, talvez pela cirurgia, por mexer, mas como qualquer outra cirurgia. Exatamente. O paciente tem que tomar algum cuidado que não pode depois ou não? Depois que passou esses 15 dias, depois tranquilo. desses 15 dias tem que continuar se cuidando com a alimentação num período aí de 120 dias, que é o período de consolidação óssea, é o período que cicatriza a estrutura óssea, né, com nada muito duro. Após esse período, vida normal. Vida normal. Ou outra vida. Verdade, outra vida, eu diria, né? Porque restabelece muito. Acho que a autoestima da pessoa fica muito diferente. Acho que o Ronaldinho Gaúcho devia fazer, né? Eu também acho. Ele tá muito feinho. Doutor, eu queria agradecer muito as suas explicações aqui pra gente no programa Visão na TV. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Imagina. Então, se ficou alguma dúvida aí, já sabe, escreve pra mim, fran.visionatv@hotmail.com. A gente vai mandar pro doutor pra ele esclarecer, né? E você tá com a sua face aí, com o problema na sua maxila, não tá feliz, gente, a gente já sabe que tem solução, hein? Procura o seu médico especialista, mas vai num especialista, não deixa de ir num especialista, afinal eles estudaram muito tempo para conseguir realizar esse procedimento. A gente vai para um breve intervalinho e volta já, não sai daí, um minuto só.